reunião do ano de 2018. Vamos iniciar hoje, como fazemos todos os anos, as nossas meditações na Palavra de Deus, no último livro da Sagrada Escritura, o Apocalipse, livro chamado Apocalipse, revelado com as revelações de Jesus para o apóstolo João na ilha de Patmos, quando aquele que fora o mais jovem dos apóstolos do Cordeiro estava então já idoso e aprisionado na ilha de Patmos por causa da perseguição contra a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Depois do ano 90, já na última década daquele primeiro século, século I, nós estamos no século 21, no final do século I, depois do ano 90. Por isso João era bem velho, todos os demais apóstolos já haviam morrido. O apóstolo Paulo já havia morrido, o apóstolo Pedro já havia morrido, os demais apóstolos todos já haviam morrido, todos morreram por causa do nome de Jesus. O primeiro apóstolo a morrer foi o irmão de João, Tiago, cuja morte está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. E o irmão dele, então, seria o último apóstolo a morrer, mas ele só morreu depois que Jesus veio pessoalmente se encontrar com ele para completar a revelação da Escritura Sagrada com este último livro, então, da Bíblia, o Apocalipse, que depois que foi dividido em capítulos, ele ficou então com 22 capítulos. Apocalipse, então, temos capítulos de 1 a 22. Cada reunião nossa, nós vamos ler um desses capítulos, começando hoje. Então, contando com hoje, as próximas 22 reuniões seguirão aí este último livro da Bíblia. O título geral que nós costumeiramente damos a este livro é com uma palavra só, que você pode repetir. Diga, vem. Essa palavra se encontra lá no final do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, onde está escrito que o Espírito Santo e a noiva de Cristo, que é a sua igreja, a igreja, portanto, cheia do Espírito Santo e conduzida pelo Espírito Santo, a igreja clama pela vinda, pela volta, pelo retorno, pela segunda vinda de Jesus, dizendo, digo de novo, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. A nossa oração como igreja hoje é, vem Senhor Jesus. Repita, vem Senhor Jesus. Esse livro, Apocalipse, ele está dividido da seguinte maneira, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Os 3 primeiros capítulos são capítulos introdutórios, é a introdução, porque o desenvolvimento do livro, a maior parte do livro, do capítulo 4 até o capítulo 20. E depois os 2 capítulos finais, capítulos 21 e 22, a conclusão. Os 3 primeiros capítulos eu dei o título de, repita, o que é. O desenvolvimento, a maior parte do livro, diga, o que virá. E a conclusão, os 2 últimos capítulos, diga, o que está preparado. O que é significa o presente. O momento presente é o tempo da igreja. O tempo inaugurado por Jesus com a sua primeira vinda e que terá o seu fechamento na segunda vinda com a grande tribulação. Esse é
o que é a realidade presente, sempre presente, até que se cumpra a segunda vinda de Jesus. O desenvolvimento é o que virá, e o assunto principal, mais denso aqui desse desenvolvimento, do que virá, coisas, portanto, futurísticas, as coisas que hão de acontecer na consumação do século, no fechamento dessa história da humanidade. Esses assuntos tratam especialmente da grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação. A maior parte desse desenvolvimento, do capítulo 4 ao 20, é tratando dos 7 anos da grande tribulação, das coisas que estarão acontecendo na terra durante esse período de grande tribulação, e também o que vem depois da grande tribulação, o milênio, o reino milenar de Cristo. E então é assim que será consumado o século, ou esse tempo da história da humanidade. Por isso Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, quando tudo então será encerrado. E os 2 últimos capítulos, o 21 e o 22, é o que está preparado. 2 coisas estão preparadas: a Jerusalém celestial, que Jesus chama de a casa do Pai, está preparada para receber os eleitos de Deus, os salvos pelo sangue de Cristo Jesus. E também já está preparado o grande lago de fogo e de enxofre para receber todos os ímpios que viveram na história e morreram em estado de condenação, serão ressuscitados dentre os mortos e serão lançados de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre, onde o seu verme não morre e o fogo não apaga, e onde haverá choro e ranger de dentes para o resto da eternidade. Esse é o estado de eterna condenação. Esse lago de fogo já está também preparado para receber os ímpios que não creram em Jesus, que não creram na palavra de Deus, que não receberam o Espírito Santo, que não foram convertidos e não se santificaram. Bem claro? Resumimos o Apocalipse, amém? Okay? Pode ir embora, eu volto só em março agora. Esse foi o resumo aí do Apocalipse, ok? Hoje nós então iniciamos aqui na introdução. Diga de novo o título da introdução, diga o que é. São os 3 primeiros capítulos. Eles estão divididos assim, nessa próxima divisão que vamos ver agora, né? Eles estão divididos no primeiro capítulo, que vai do versículo 1 ao versículo 20, que eu dei o título de A Visão, porque, repita, Jesus aparece a João. O primeiro capítulo, então, que vamos ver essa noite, é Jesus aparecendo pessoalmente naquela ilha de Pátimos ao apóstolo João para revelar todas essas coisas. E ele vai mandar João enviar toda essa revelação que ele vai colocar por escrito para as 7 igrejas, capítulos 2 e 3, diga, as 7 mensagens. As 7 mensagens de Jesus, as 7 igrejas da Ásia Menor. Sobre essas mensagens nós falaremos no sábado à noite. Hoje nós vamos ficar só com o primeiro capítulo, portanto, que é a visão, ok? A visão, pode passar mais um aí, Igor. A visão, Jesus aparece a João, Apocalipse, capítulo 1. Eu gostaria que vocês abrissem na sua Bíblia agora. Apocalipse, capítulo 1, capítulo 1.
e vamos ler juntos, para a glória do nosso Deus. Enquanto lemos, o Espírito de Deus está agindo em nossa vida, porque o que vamos ler é palavra viva e eficaz. O próprio Jesus. Preparados? Então, todos juntos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas.
Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aleluia. Glória a Deus. O primeiro versículo está aqui na parede, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Só até aí leiam ao Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Só as mulheres. Só os homens aí. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A última vez, todos juntos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aleluia. Eu escrevi aqui embaixo a definição da palavra Apocalipse. A palavra Apocalipse é uma palavra da língua grega, cuja tradução literal para a língua portuguesa é revelação. Amém? Por causa do livro, quando as pessoas ouvem a palavra Apocalipse, pensa que Apocalipse é o fim. Apocalipse não é o fim, Apocalipse é revelação. Se fosse o fim, seria eschaton. Em grego, a palavra fim é eschaton. Mas a palavra apocalipse é revelação. Amém, queridos? O verbo apocalipto é o verbo revelar. E apocalipse é o substantivo revelação. Sendo assim, a Bíblia inteira é o apocalipse de Deus. Porque a Bíblia inteira é a revelação de Deus para nós. Revelação que começou a acontecer através de Moisés, na pessoa de Moisés. Moisés, o primeiro a escrever os primeiros livros, portanto, aí da Bíblia, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E assim Deus foi, no decorrer dos séculos, levantando homens de Deus, profetas, que foram escrevendo até se completarem os 39 livros do Antigo Testamento. E depois da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus, os apóstolos que foram levantados e preparados pelo Senhor para escreverem os 27 livros do Novo Testamento. Tudo isso é o Apocalipse de Deus, tudo isso é a revelação de Deus. Portanto, o Apocalipse de Deus, na verdade, é toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada é revelação. E o último livro, que recebeu o nome de Apocalipse, em algumas línguas, o nome desse livro é Revelação. Se você pegar uma Bíblia em inglês, o último livro não está escrito lá Apocalipse, está escrito Revelation, revelação, literalmente revelação. Portanto, este livro, ele é chamado de uma revelação de quem? Diga, revelação de Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus Cristo veio pessoalmente revelar essas coisas para o último apóstolo vivo na terra naquela época, o apóstolo João. Amém? Mas esta revelação de Jesus Cristo é uma revelação o quê? Diga ali, ó, que Deus lhe deu. Não é algo que o próprio Jesus inventou, mas algo que o Pai
deu a Jesus. O Pai revelou primeiro a Jesus como seria o fechamento da história da humanidade na Terra. O Pai entregou essa revelação ao seu Filho Jesus e enviou o seu Filho Jesus para entregar ao apóstolo João, e Jesus, por sua vez, enviou o apóstolo João para entregar essa mensagem para as 7 igrejas da Ásia Menor. E essas 7 igrejas, elas eram uma representação de toda a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Portanto, mandou entregar para a igreja. Porque isso é o que acontece com os 66 livros da Bíblia. Os livros foram revelados para quê? Para serem entregues à igreja. Para que a igreja baseie neste livro, nesta revelação de Deus, na palavra de Deus, a sua fé, a sua vida, a sua conduta, e creiam que é a palavra de Deus viva e eficaz. Aleluia. Agora, essa revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar, diga, para mostrar aos seus servos. Não é para mostrar para a humanidade, não. Não era para mostrar para a humanidade, não. A humanidade é cega. A Bíblia declara que o Deus deste século, Deus com letra minúscula, cegou o entendimento dos ímpios. A humanidade é composta, na sua maioria, de homens naturais. E como Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, para ele são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A revelação é para mostrar a quem é de Deus, a quem é filho de Deus, a quem é servo de Deus, a quem é salvo pelo sangue de Cristo Jesus, a quem tem o Espírito Santo em sua vida. Aos seus servos, só aos seus servos, Deus revela essa palavra. É por isso que existe por aí muita gente, inclusive dentro de denominações evangélicas, que acham o Apocalipse um livro muito difícil, muito complicado. Tem até muitos por aí com título de pastor, que fala assim, não se deve pregar sobre Apocalipse, não, porque Apocalipse é difícil demais, eu nunca prego. Porque é difícil demais. Sabe por que é difícil? É porque são religiosos, não têm o Espírito de Deus, então eles estão vetados, com o seu acesso vetado a essa revelação, porque Deus não revela para qualquer um, Ele só revela aos seus servos. Só revela aos seus servos, só revela às suas servas. É este o propósito definido do Apocalipse, para mostrar, não a todo mundo, nem a ímpios, nem a religiosos, mas para verdadeiros homens espirituais e mulheres espirituais, pessoas que nasceram de novo, pessoas que têm seus olhos espirituais desvendados para enxergar as coisas de Deus, para saber ler nas Escrituras o que é de Deus, e inclusive saber ler também nos acontecimentos da história, como a palavra de Deus está se cumprindo cabalmente sobre a face da terra, em todas as coisas, e verdadeiramente vai cumprir-se tudo o que está escrito, como Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
E Deus disse também através do profeta Isaías: cumprirei toda a minha palavra sobre toda a face da terra, e farei isso cabalmente. Nós que presenciamos aí a virada do século XX para o século XXI, ou seja, do segundo para o terceiro milênio, virada do século, virada de milênio, nós somos um povo bastante histórico, porque nós contemplamos aí essas viradas, não é? Nós vimos aí vimos rumores de quantos falsos profetas, de quantas falsas revelações aí do final do mundo. Todo mundo ouviu falar do tal de Nostradamus, que é um ímpio cego, não é de Deus, tá? E de que falava 1000 chegará, 2000 não passará. Tudo mentira, revelação de que teve até filme de revelação aí que dos maias, que em 2012, com o alinhamento dos planetas, esse seria o fim do planeta Terra. Teve até filme de Hollywood para demonstrar isso por aí, cheio de defeitos especiais. Então, porque os verdadeiros efeitos especiais vão acontecer nas datas que Deus já marcou. São todos cegos. Várias religiões, até certas religiões apocalípticas fundamentalistas, querendo dizer que eram de cunho cristão, chegaram a marcar datas. Profetas aí dizendo que a data do fim dos tempos seria tal data, e se reuniram por aí em montanhas, em cavernas, uns até se suicidaram, aconteceram até suicídios coletivos. Que gente mais sem cabeça, né? Se suicidou e ia para o inferno. Então houve até suicídios coletivos por aí. Então marcando datas para a vinda de Jesus. Quando o próprio Jesus foi questionado sobre datas, Jesus declarou que isto faz parte da exclusiva autoridade do Pai. E que quanto àquele dia e àquela hora, nem os anjos de Deus sabem, e Jesus disse, o próprio Jesus disse, e nem eu, nem o Filho, mas somente o Pai. Por isso em Atos capítulo 1, versículo 7 está escrito: não compete a vós conhecer tempos e épocas que o Pai resguardou para a sua exclusiva autoridade. O Pai é o Senhor de todo o tempo. O Pai começou o tempo lá no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E lá no princípio com Ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gálatas 4:4 diz que chegado um tempo especial, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Lá, Deus já sabia, lá no princípio, Deus já sabia qual era a data da vinda de Jesus. Quando essa data chegou, Ele enviou Jesus. Jesus veio, nascido de mulher, feito homem, feito carne, morreu na cruz do Calvário. O período mais forte da história da humanidade foi a primeira vinda de Jesus. Foi ressuscitado ao terceiro dia, 40 dias depois da sua ressurreição, Ele foi assunto aos céus, foi elevado aos céus, e está sentado à direita do Pai, de onde também há de vir e julgar vivos e mortos. A primeira vez Ele veio como Salvador, mas a segunda vez não vem como Salvador. A segunda vinda agora é como juiz para julgar. Veio para salvar, mas agora vem para julgar. A salvação está aqui. A palavra de Deus diz: hoje é o dia da salvação. Porque hoje Jesus está aqui, hoje a sua palavra está sendo anunciada, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele vier no fim, não vem mais como Salvador. Como Salvador foi na primeira vinda, para estabelecer o evangelho da salvação. Mas na segunda vinda ele vem como juiz. Na primeira vinda ele nasceu como um bebezinho de uma família pobre, de uma família humilde, que não tendo lugar nem na hospedaria em Belém da Judéia, nasceu numa manjedoura, junto com os bichos, junto com as vacas, junto com as ovelhas. Mas na sua vinda, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas na segunda vinda ele virá como o leão da tribo de Judá, e diante do seu rugido as montanhas tremerão, e os ímpios clamarão: caí sobre nós, montanhas, e escondei-nos da face de Deus, que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro. Poderosa será a segunda vinda de Jesus. E a data disso está tudo marcado pelo Pai. Tudo calculado desde antes da fundação do mundo. O Pai não adia essa data, e o Pai não antecipa essa data. A data que Ele escolheu, essa é a data certa, e Ele não revelou. Não faz parte do apocalipse de Deus essa data. Ele não revelou essa data. Não faz parte da Escritura a revelação dessa data. Por isso, todos os que surgem por aí, dando uma data, são falsos profetas. Porque o Pai não revelou essa data. E segundo Jesus, não revelou nem para ele. Portanto, será uma surpresa para Jesus quando o Pai fala assim: filho, levanta e vai, agora é a hora. Aleluia. Por que Deus não revelou a data? Porque Deus conhece muito bem a natureza humana. E tem gente que pensa que vai dar algum golpe em Deus. Vou deixar chegar bem perto da data, que aí eu me converto. Ah, não, senhor. Entendeu? Deus não revelou porque nós temos que dar ouvidos ao que Ele revelou. Nós temos que parar, amados, de dar ouvidos a coisas que Deus não revelou. Muita coisa é pregada por aí no mundo, e que não é o apocalipse de Deus, não é revelação de Deus, porque Deus não revelou. E como as pessoas gostam de dar ouvidos a coisas que Deus não revelou, mas não gostam de dar ouvidos àquilo que Deus revelou, e que já está escrito. A Escritura Sagrada, que Paulo diz, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda Escritura é inspirada por Deus. É a essa Escritura que nós temos que dar ouvidos. Foi para essa Escritura que Deus levantou Martinho Lutero, e no ano de 1517, para dizer: sola Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. A palavra de Deus é apocalipse, é revelação suficiente para nós. Aleluia. É revelação suficiente para a nossa salvação. O que está revelado na palavra de Deus é revelação suficiente para a nossa salvação, para a nossa santificação, para a nossa transformação de vida mediante a renovação da nossa mente. E através desse último livro, Deus revelou aos seus servos as coisas que hão de acontecer no fechamento dessa história da humanidade.
Mas essas coisas acerca do fechamento da história da humanidade não estão apenas no último livro da Bíblia. Elas estão espalhadas por todo o decorrer da Escritura, desde o Antigo Testamento e passando por vários livros do Novo Testamento. Não é só o livro do Apocalipse que fala das coisas do fim dos tempos. Não. A doutrina da escatologia, que é a doutrina bíblica das últimas coisas, percorre a Bíblia toda. A Bíblia toda fala disso. O profeta Isaías fala, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Oséias, profeta Miqueias, profeta Malaquias, o livro dos Salmos, falam também do fim. Os evangelhos falam do fim. Durante toda a sua pregação, nós temos as pregações de Jesus acerca do fim, em Mateus capítulo 24, em Marcos capítulo 13, onde Jesus fala exatamente das coisas que vão acontecer no fim, fala do arrebatamento da igreja, fala da grande tribulação. Então, a Escritura, as cartas de Paulo também falam sobre esse assunto, as cartas de Pedro falam sobre esse assunto, a primeira carta de João fala sobre esse assunto. O Apocalipse, então, é que complementa com as maiores revelações. Muitas dessas revelações nós vamos trabalhar durante todos esses primeiros 2 meses do ano, como fazemos. Lembre-se desse detalhe, que essas revelações têm muitos aspectos futurísticos, ou seja, coisas que em breve devem acontecer. Diga, coisas que em breve devem acontecer. Portanto, são coisas que estão à nossa frente, são coisas futuristas. Estão à nossa frente, estão no futuro. Por esta razão, não tem como nós claramente saber, ou exatamente saber como vai acontecer. Quando vai acontecer, essa data é na autoridade do Pai. Agora, como essas coisas vão acontecer, nós só saberemos quando acontecerem. Aleluia. Só que o que nós lemos na Escritura? Todas as profecias lá do Antigo Testamento que profetizaram como seria a primeira vinda de Jesus e o que aconteceria com ele, tudo foi revelado claramente aos profetas, mas para os profetas aquilo era futuro, porque Jesus não tinha vindo ainda. Portanto, apesar de profetizarem, eles não sabiam como exatamente aquilo ia acontecer. Isaías profetizou no capítulo 7, versículo 14, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Está se referindo a Jesus. Mas ele não sabia exatamente como isso ia acontecer. Como essa virgem ia conceber esse menino. Isaías 9:11, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas quem será esse menino? Como esse menino virá? Eles não sabiam. Isaías 53, né? Pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele foi levantado entre ladrões. Está tudo revelado no Antigo Testamento. Os salmos indicam: nenhum dos seus ossos será quebrado. Tudo que estava profetizado acerca da primeira vinda de Jesus aconteceu exatamente como estava profetizado. Quando foi profetizado, fazia parte do futuro para eles. E eles não entendiam.
Até os próprios profetas, o apóstolo Pedro escreveu isso, que os profetas indagaram acerca do cumprimento das suas profecias, como isso vai acontecer, de que maneira essas coisas vão acontecer, porque era futuro para eles. Só quando as coisas aconteceram, é que todo mundo agora pode ver, aconteceu exatamente como foi profetizado. Assim como todas as coisas referentes à primeira vinda de Jesus se cumpriram tal como foram reveladas, as coisas referentes à segunda vinda de Jesus também se cumprirão tal como estão reveladas. Mas exatamente como, só vamos assistir quando elas se cumprirem. Glória a Deus. Portanto, o Senhor mostrou as coisas que em breve devem acontecer, mas não mostrou exatamente como elas vão acontecer. Portanto, a nossa fé é simplesmente isso. Sabemos que essas coisas vão acontecer, porque é palavra de Deus, porque é determinação de Deus, porque é ordem de Deus, porque é obra de Deus, porque é ação direta de Deus. O que Ele revelou para nós faz parte da palavra de Deus, porque a nossa fé vem por essa palavra. E nós cremos na palavra. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós fazemos parte de todo esse contexto aqui, representado no final desse capítulo 1 que nós lemos, pelas 7 igrejas antigas da Ásia Menor. Nós fazemos parte desse contexto da igreja terrena, da igreja de Cristo Jesus nessa terra, cuja finalidade é aprender e ensinar a palavra de Deus, para que todos os verdadeiros crentes saibam muito bem de todas as coisas que Deus resguardou para a consumação do século, para o fim da humanidade, da história da humanidade nessa terra. Essa história vai acabar. A história vai acabar. As nações estão se encaminhando para o seu final. Tudo isso vai acabar. E o que a Escritura promete é que quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. E a vontade de Deus é a nossa santificação. Portanto, essa palavra de Deus, toda a palavra de Deus, assim como esse Apocalipse que vamos estar lendo e meditando nele durante esses 2 primeiros meses do ano, são para a nossa santificação em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa primeira noite em que nós começamos a meditar nessa palavra poderosa do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque quisestes que nós soubéssemos exatamente as coisas que em breve hão de acontecer, para que nós, sabendo dessas coisas, creiamos na Tua palavra e esperemos a Tua vinda, Senhor Jesus. Mas o que nós desejamos como a igreja de todos os séculos, de todas as épocas, verdadeiros crentes desejavam, é que fosse logo, é que fosse nos nossos dias. E por isso toda a igreja de toda a época foi conduzida pelo Teu Espírito a dizer: vem, Senhor Jesus.
nós também oramos hoje. Vem, Senhor Jesus. Vem sobre nós. Vem para o teu povo, Senhor. Vem resgatar a tua noiva, Senhor. Vem resgatar os teus eleitos, Senhor. Vem recolher os teus escolhidos dos 4 cantos da terra, Senhor. Vem resgatar aqueles que verdadeiramente te pertencem, Senhor. E que enquanto assim esperamos, aguardamos, Senhor, santifiquemos em tudo a nossa vida na presença